Bom dia para você conectado conosco, ligado aqui na Clube, no Bom e Velho Radinho, em 87,9, falando para nossa querida Porto Feliz, para você também nos aplicativos, no Rádiosnet, também no site da Clube, clubefmportofeliz.com.br. Hoje nós recebemos aqui, com muita alegria, Rafael Paulic, atleta de basquetebol, jogador do R10 Score Vasco da Gama. Rafael que tem uma história aqui na nossa cidade, a família está toda por aqui, cresceu na terra das Monções e agora está desfilando o seu talento no esporte, jogando basquetebol. O Rafael vai compartilhar conosco aqui um pouquinho da sua caminhada, da sua história e também do que é feito, as trombadas dentro de quadra. Com Cauê Verzola, Paulic é a opção. O passe picado chega no Paulic. Bela assistência aí do de desvantagem nesse momento, mas tem a posse de bola. Lá embaixo, Rafa Paulic. Foi bem demais. 2 pontos mais Vasco da Gama. As trombadas dentro de quadra, porque não é mole. Final de jogo. Bom dia, Rafael. Bom dia, Luciano. Bom dia, Joca. Sai roxo do jogo? Geralmente tem um jogo mais físico aí que é arranhão, porrada, é complicado, né? Rafael, prazer ter você aqui. Prazer tudo meu. Por que você escolheu essa modalidade esportiva, o basquetebol? Cara, pra falar bem a verdade, acabou sendo meio por acidente, assim, né? Eu sempre gostei muito de esporte, gostava muito de futebol, mas eu sempre também fui bem mais alto do que as pessoas, mesmo os amigos da minha idade, assim, só que eu também era muito alto, era muito descoordenado, né? Eu fui começar a adquirir coordenação assim mais velho, depois de começar no basquete, mas eu sempre queria jogar futebol. Mas aí, como meu pai ele me ama muito, ele falou, filho, não vai dar, futebol não dá, a gente pode tentar achar outra coisa. E encontrei tinha um amigo, Rafael Palhato, aqui de Porto Feliz também. Ele me convidou para treinar lá em Itu, que ele treinava também, e comecei, peguei gosto, né, porque eu era mais alto, eu tinha um pouco mais de facilidade, e foi. Aí comecei, foi de passinho em passinho, quando fui ver, eu tava aí. Que idade você tinha nessa época? Ele me convidou, eu tinha 14 anos, né? Era quase o final do ano 2014, era 2012, eu acho. E eu fui fazer uns treinos, etc. Eu morava aqui em Porto Feliz ainda. Aí eu comecei a gostar e no ano seguinte eu até me mudei de colégio ali pro ângulo de Itu, para poder ficar mais perto ali, para poder os treinos. Acho que treinava 3 vezes na semana. Aí comecei ali com 15 anos, comecei sério mesmo. Você fazia essa viagem em Porto Feliz e Itu, ficava a maior parte do tempo lá? Então, já comecei dar uns primeiros passos assim, pra fora de casa já com 15 anos. Eu meu pai me deixava na rodoviária ali, pegava o ônibus, aí ia treinar, voltava. Aí depois já comecei a pegar, no segundo ano já, quando eu morava em Itu, já comecei a pegar um fretado, já chegava de manhã, já ficava até o final da tarde. Aí fazia isso todo dia. Tentava conciliar o estudo e basquete. Ia bem na escola? Eu ia bem no basquete. Não, eu ia bem, assim, me esforçava bastante. Não ia mal. É que também lá era um colégio que já era bem mais difícil, assim, já ficou mais complicado pra mim, porque daí o ensino era muito puxado, eu já gostava muito de basquete, aí ficava mais difícil conciliar os dois. Mas ainda conseguia, assim, também talvez não fosse as melhores notas possíveis, mas consegui bem também. Você teve vontade de fazer direito? Não. Pra decepção da minha mãe, não. Minha mãe é advogada, ela incentivava bastante, ela queria, ela sempre falava assim, você é inteligente, você tem que tentar assim. Mas eu gostava muito do esporte, né? Eu falei, quero tentar, né, pelo menos. E também, você acha que tem uma fase ali dos 17 anos que eu acho até meio cruel, que você é obrigado a decidir o que você quer fazer pra sua vida. Eu também acho, cara. Eu acho muito cedo para você definir uma profissão, né? Ainda mais, assim, tem cursos, né, muito mais custosos financeiramente, sim. Que vão exigir muito mais de você e de repente o cara percebe que não era aquilo, né? Então, aí daí tem toda essa pressão, né? Você está gastando, você está estudando, você está perdendo tempo, você fica toda essa... E realmente, com 17 anos eu não tinha nem ideia do que eu queria fazer, assim, como questão acadêmica. Eu gostava do esporte, mas também não me via fazendo... Sei lá, me sentava atrás de uma mesa de terno trabalhando de advogado também, então, ou qualquer coisa relacionada ao direito. E acabei optando pelo esporte, apostando, né, que é uma aposta alta. Por sorte tive o apoio muito dos meus pais, eles conseguiram me apoiar em todo o processo, então acho que foi as coisas que deu certo, né. Você nasceu em São Paulo?
Eu sou nascido só, mas criado aqui em Porto Feliz desde que eu nasci, basicamente. Foi seu aniversário recentemente, está com a idade Dia nova, 25. né? Dia 25. Está com a idade nova, o Paulinho, que nasceu em São Paulo, mas foi criado aqui na Terra das Monções e já começou essa caminhada aí já com o Itu sendo sua primeira parada no basquete. E depois de Itu, para onde você foi? Itu foi a porta de entrada aí para o esporte. Fico até feliz agora ver que tem um projeto aqui em Porto Feliz também que pode abrir porta para outros jovens também. Sim, a Fernanda, né, a professora Fernanda Cristina, com a Giba Anabel, o Friso, eles estão fazendo um trabalho muito bacana. Os meninos estão lá, sub-15, sub-17, sub-19. Então o pessoal começa a ter um trabalho também lá na APAI, né, que eles começam lá na quadra da APAI com as crianças para pegar gosto, né, pelo esporte. É importante ter, né? Inclusive eu também, lembrando, tive um contato, foi bem breve, mas eu tive esse contato também na APAI lá, com a própria Fernanda até. E até quando encontrei ela, eu comentei com ela que ela não lembrava de mim, obviamente, porque fazia muito tempo. Eu acho que mudei bastante também. E também tive esse pequeno contato aí, que daí eu percebi que eu gostava de basquete também. Daí eu acho que logo em seguida já deu certo de ir para Itu. Mas é isso que eu tava falando, eu fico muito feliz de ver, porque na minha época também não tinha essa oportunidade de uma coisa mais perto, assim, tive que acabar me deslocando até Itu. Eu sei que óbvio, não é todo mundo que consegue, né, porque também depende também de despender uns gastos a mais, etc. E realmente, tem gente que não tem como, então por isso que eu acho legal aqui, uma coisa mais perto, uma realidade mais próxima da gente. E querendo ou não, você não precisa nem seguir uma carreira no esporte, né, mas pelo menos o esporte eu acho que ele agrega muitas coisas boas também. Sim, na formação como homem, né, como cidadão. Como caráter, ensinar valores, acho que é muito importante por causa disso. Às vezes você não precisa nem querer ser um atleta profissional, mas muita coisa é importante tudo isso. Aí como eu estava falando de Itu, eu tinha um técnico, o Mauro Coelho, o filho dele jogava no Círculo Militar, e lá de São Paulo, e ele ligou pro técnico e ele conseguiu marcar até no final do ano ia ter uma série de peneiras também, mas ele marcou para eu ir treinar. Aí eu fui lá todo caipira que era, né, com medo de tudo, sem conhecer direito as coisas, e chega lá e São Paulo já é diferente, já o nível é outro, tinha que hoje em dia é falecido, meu amigo Michael, tinha 2,5 de altura, assim, ele era gigante, os braços compridos, já chegava lá, já bate o olho e falava, vixe, não sei o que eu vou fazer aqui. Já era difícil quando eu jogava aqui na região, já que ainda não tinha tanta coordenação, tanta agilidade igual hoje em dia, já melhorei bastante, mas era muito disparelho, né? Aí, mas com sorte consegui, eu acho que eles viram o potencial em mim, até por ser mais alto do que a média, e acabei ficando por lá. Então, daí joguei com 16 e 17 anos lá em São Paulo, daí depois eu continuei mais firme no propósito do basquete. Seguindo o propósito, né? E assim, a gente tem tantos temas para acabar tocando, né? Você falou até da questão do apoio da família, que é importante, e dessa disponibilidade para estar custeando, né? Porque a gente até conversava aqui em off, o basquete, infelizmente aqui no Brasil, tem uma realidade muito diferente do futebol, por exemplo, né? A gente está acompanhando aí a briga lá do Corinthians com o Palmeiras, né? O garotinho de 10 anos, o Lucas Flora, que já estão oferecendo para ele um salário, já ofereceram luvas para o pai aceitar mudar de time, mas no basquete é mais duro, né? Às vezes muitos talentos ficam pelo caminho por não ter essa oportunidade. Então, com certeza, não realmente o esporte não vai ter justiça o tempo inteiro, assim, não é... O mais talentoso, ele também não vai só sobressair com talento, se ele se esforçar, mas também tem gente que às vezes não tem como chegar muito longe também, assim. Realmente, eu não seria hipócrita dizer que só você tentar que você consegue, porque às vezes tem vários fatores na vida, assim, que a gente também não está nem preparado, também não espera, então... Mas é o que eu falei, assim, tive o apoio dos meus pais, já tive muitos amigos, assim, que também os pais também não estavam para apoiar, não tinham como apoiar, são várias realidades, né? Então é só se esforçar mais que os outros você chega, então é isso, tem sempre isso em mente, né? Desse período de Itu, você foi para o Círculo Militar e aí você teve uma outra fase ainda no juvenil, por onde você passou antes de começar a jogar profissionalmente mesmo? Então no Círculo Militar eles tinham até a categoria 17, né, com 17 anos, e aí quando acabou meio que tive a oportunidade de jogar 6 meses aqui na Liga Sorocabana, em Sorocaba. Até era uma época que minha mãe estava doente, estava passando tratamento, que foi
calhou assim de eu estar perto dela também, poder passar mais tempo perto dela, etc. E daí no meio do ano surgiu a oportunidade de eu ir jogar no Palmeiras, lá em São Paulo, voltar para São Paulo. E aí eu fui, fiz um período de treinos também lá. Conheci o Filé, um técnico que me ajudou muito assim, na minha carreira. Encheu muito meu saco também, mas ele me ajudou a evoluir muito. Ele investiu bastante tempo para me treinar também, para me ensinar muita coisa sobre basquete. E eu acho que daí, a partir daí foi onde foi um divisor de águas ali, sabe? Eu realmente vi que para poder ser atleta tem que se abdicar de muita coisa, tem que se esforçar muito também. Então, ainda mais no meu caso, assim, que não me considero uma pessoa talentosa, assim, não tenho talento, mas tem outros meios de você vencer o talento também, né? Que é se esforçar mais, se descansar bem, trabalhar bem, treinar bastante. Então você consegue igualar às vezes com um talentoso também. E foi a partir daí, são 2 anos de juvenil, né? Categoria sub-19, daí engloba os meninos que têm 18 e 19 anos. Eu joguei o primeiro ano lá, não tinha tanta participação, por ser mais novo, também ter chegado depois, o time já era mais formado. E fiquei pro sub-19, daí pra mim foi o meu melhor ano assim, de categoria de base. Foi o primeiro, eu treinava bastante, tinha mais tempo de quadra, jogava, tinha um destaque melhor. E foi a partir daí. Daí quando acabou o sub-19, eu tive contato ali com questão de agentes, as coisas, já começou a abrir os olhos para um outro mundo do esporte, né? E tive a oportunidade de, a partir daí, ir para trabalhar na Argentina, para continuar minha formação também. Então você foi para o basquetebol da Argentina? Isso. Com 19 para 20 anos eu fui para a cidade de Bahia Blanca, que é basicamente lá eles chamam de o berço do basquete, como se fosse aqui em Franca, no Brasil. Lá eles têm Bahia Blanca, que é terra de... saíram jogadores tanto foram históricos na Liga Nacional da Argentina, quanto medalhistas olímpicos da Argentina, daquele time de 2004 que foi campeão, ganhou os Estados Unidos, ganhou todo mundo. Era comandado pelo Pepe Sanches, que é um dos maiores armadores da história da Argentina. E ele tinha esse projeto, o Bahia Basket, que era um projeto muito legal, assim, eles focavam muito em em revelar jovens mesmo. Eles traziam, às vezes, uns prospectos lá dentro da Argentina mesmo, até de fora, e faziam um time bem jovem para disputar uma Liga Nacional, Liga Adulta lá, às vezes não tão focado em resultado, e até o lema deles era, eles formavam jogadores competindo, né? Então acho que para minha carreira foi interessante isso, que me passou muitas coisas, como questão da competição, questão de realmente de como ser um atleta profissional, eles ensinavam sobre nutrição, sobre descanso, sobre sono. Acho que foi muito importante para minha carreira agregar nesse ponto, assim. Foi, apesar de ser uma experiência difícil a princípio. Então como foi viver lá na Argentina? O idioma não é tanto problema? Ou seria também? Então, é que assim, né, eles falam espanhol, mas é um espanhol da Argentina, assim, eles têm um sotaque bem próprio, né? Então a questão do 2 L's, Y, assim, fala do que a gente está acostumado quando vai ver um filme em espanhol, sei lá, é diferente. Mas questão de idioma, assim, eu acredito que na Argentina a gente tem um pouco desse preconceito por causa do futebol, né? Do Brasil e Argentina, essa rivalidade sempre. Mas eu acho que acaba ficando bem só no campo do futebol mesmo, porque... Você não teve nenhum problema com isso? Não. Só quando tinha futebol. Teve em 2019 até a Copa América lá, que daí o Brasil acabou ganhando, mas era questão de bater boca, brigar, ficar discutindo, mas sempre num bom sentido, né? Mas sempre receberam de braços abertos, não só eu, como outros, éramos 4 brasileiros lá, eles sempre trataram a gente na melhor, é um povo muito receptivo, assim, muito... Eu sou até suspeito para falar, né? Gosto bastante deles, nunca tive problema. Mas realmente, às vezes tem uma minoria que a gente acaba vendo, que aparece na notícia, que realmente é mais ignorante, mas acho que em todo lugar tem. Né? Não, isso tem. Em todo lugar tem a turma dos ignorantes, aqueles que vão causar confusão, né? E quanto tempo você ficou na Argentina? Eu fiquei 2 anos e 3 meses. Acabei voltando por causa da pandemia, né? Mas foi... Eu ia ficar mais, acho que tinha um contrato de 4 anos, de ficar bastante, realmente para questão de desenvolver mesmo. E por conta da pandemia acabei voltando, mas assim, acredito que foi também extremamente importante na minha carreira até agora. Minha carreira não é tão longa assim, mas foi importante para mim, tanto como jogador como pessoa.
Você, fazendo uma análise hoje, você acha que o basquete brasileiro está melhor ou pior que o da Argentina? Eles tiveram uma sequência maior aí de conquistas, né, de medalhas, e o Brasil ficou muito tempo até fora dos Jogos Olímpicos. Então, é que é uma análise complicada de se fazer, assim. Eu acho que questão de ser melhor ou não, eu acredito que estruturalmente, assim, eles são muito mais, já são muito mais, questão de estrutura de competição, de questão da liga, assim, eles são muito mais organizados, entre aspas. Porque as mesmas pessoas que organizam a liga, os campeonatos argentinos, eles vêm lá desde 1960, 1900 não sei quanto. Enquanto no Brasil a gente tem, agora mesmo está passando por uma rixa ali entre as entidades ali, que é a Liga Nacional, que é responsável pelo NBB, que é o principal campeonato adulto profissional hoje, e a CBB, que é a Confederação Brasileira, eles estão tendo essa rixa. Assim como quando começou a Liga 15 anos atrás, a CBB passava por um momento ruim também, é muito instável, mas hoje em dia também eu vejo que a qualidade dos campeonatos em si está muito atrelada ao momento financeiro também. Sim. Como assim, no Brasil, apesar de talvez não seja o melhor momento financeiro, mas é muito melhor, muito mais estável do que é na Argentina, que eles têm uma inflação descontrolada. Sim, a gente vê até um reflexo nos atletas, né? Tem bastante atleta estrangeiro. A maioria dos atletas, assim, dos armadores de ponta, estão todos aqui no Brasil, assim, e a tendência é vir cada vez mais, questão de... Acho que eles pagam melhor, tem uma questão mais estável financeira e acaba ficando muito preso nisso, né? A questão financeira. Mas, historicamente, eles desenvolveram muitos jogadores muito talentosos, chegaram aos maiores níveis do basquete. Então, assim, foi bom o meu período lá, aprendi muita coisa, assim, me formou como pessoa, como jogador, então acredito que foi muito importante. Muito bem, estamos aqui na Clube recebendo o Rafael Paulick, jogador de basquetebol, atleta do R10 Score Vasco da Gama, terminou aí a temporada da NBB, está curtindo um pequeno período de descanso e já vai retornar ao trabalho. Um abraço para o Valdemar Júnior, o São Paulino Valdemar Júnior está conectado conosco aqui, obrigado, bom dia também, está desejando um excelente sábado a todos nós. Valeu, Valdemar, um forte abraço. Paulick, depois desse período da Argentina, você passou lá pelo Sul, né? Jogou no Pato Basquete. União Corinthians também é... Então, quando eu voltei da Argentina, acabei voltando por conta da pandemia, né? Lá por março, mais ou menos, eles ficaram sabendo que iam fechar a fronteira, queria ter toda essa questão da pandemia, depois a gente acabou vivendo, né? Que na época a gente não sabia como ia ser, o que ia acontecer. E voltei, fiquei um período aqui, fiquei de março mais ou menos até dezembro, aquela incertidão, ninguém sabia o que fazer, como ia ser, o que ia acontecer. E como voltou, né, até voltou a ser jogado, naquela questão de bolha, etc. Assim, eu estava fora do mercado do basquete, assim, não sabia o que fazer. Surgiu a oportunidade de jogar lá no União Corinthians. União Corinthians, que tem uma história muito bonita no basquete, foi campeão brasileiro, etc. E ele jogou o CBB, o primeiro torneio de CBB agora nesse novo formato que eles estão fazendo, que não é o principal campeonato da modalidade, mas foi bem interessante, foi essa volta do basquete, abriu porta muita gente, também por questão da pandemia, que eu acredito que muita gente ia ficar sem clube também, por toda a questão de como foi, da volta, ninguém sabia o que fazer. E daí eu joguei lá, a gente foi campeão brasileiro, primeiro campeão desse formato. E depois daí eu continuei ali pelo Sul, fui jogar no Pato Basquete. Mas aí já no NBB já. O Pato Basquete também já está no NBB já há algum tempo também, né? Já eles têm um projeto já bem sólido, vai evoluindo cada ano. Já tem acho que uns 5, 6 anos já. Aí eu fui jogar lá em Pato no primeiro ano como jogador do NBB mesmo, assim, que é onde eu estou até agora, né? Já vou para minha 4ª temporada. E foi lá também que eu conheci a minha namorada, Manu. A gente está junto até hoje, ela tá me acompanhando nessa doideira que é o basquete. Vai, viaja para cima, para baixo. Tá aqui também agora, tá com a casa dos meus pais também. Daqui a pouco a gente vai voltar lá para Pato, para casa dos pais dela também. Precisa desse apoio também, né, Paulinho? É bem importante. Assim, eu digo também que foi outro ponto-chave também para poder continuar evoluindo também. Foi, acho, encontrar alguém que me apoia, tá sempre junto, que realmente, assim, conseguir, acho que
direitar assim também no meu foco também, onde eu ia... Porque às vezes quando você é mais novo também, você acaba perdendo foco, tem muita coisa acontecendo, assim, você é novo, você quer, às vezes quer sair, quer curtir a vida, uma vida normal, que às vezes não condiz, né, com a de um atleta. Com a de um atleta, etc. Então acho que para mim foi muito importante, assim, encontrar alguém que me apoia, justamente me apoia e me acompanha, né, então... Assim, você, às vezes chega a ser meio solitário também a vida do atleta, de um lado para o outro, às vezes você não tem uma estabilidade, você não tem nada fixo, entre aspas, você não tem uma casa fixa, você não tem uma cidade fixa. Então é bom que pelo menos eu tenho ela que está sempre do meu lado, assim, então para mim já a minha família está sempre comigo, no caso. Como que é o dia a dia assim, do atleta de basquetebol? Como que é a sua rotina num dia a dia normal? Assim, quanto tempo de treino? Então, quando a gente está em temporada, geralmente começa o NBB começa em outubro. Geralmente, os times de São Paulo começam mais cedo, porque eles jogam o Campeonato Paulista. Mas, por exemplo, no meu caso, que eu jogo no Vasco, jogava no Vasco na temporada. A gente começa a treinar mais ou menos em agosto, metade de agosto. E a gente tem uma pré-temporada que geralmente é mais intenso fisicamente, taticamente, assim, bastante assimilar informação, porque você tem que acabar conhecendo os jogadores novos da equipe. E a gente acaba fazendo dois períodos por dia. De manhã a gente faz academia, a parte física, depois a gente vai para a quadra fazer a parte tática. Aí a gente tem um período para almoçar, descansar um pouco e depois volta para a quadra para ter um segundo período também. Ele é 100% tático, né? Dentro da quadra, arremesso, finalização. A gente acaba fazendo isso a semana inteira, às vezes dependendo se tem algum amistoso, uma coisa perto assim, às vezes tem um final de semana para descansar também, para poder, senão fica muito maçante também quando você treina, até sem jogar, sem ter competição mesmo. E quando já está em competição, acho que já é um pouco mais, entre aspas, tranquilo, que já vai dividindo assim, às vezes um treino só no dia com academia, às vezes 2, e vai intercalando assim para também não ficar, para poder chegar bem fisicamente para jogar também, para não ficar tão pesado. E quando chegou para você esse projeto do Vasco da Gama, voltando ao basquete, né? O Vasco tem uma história aí, né, de glórias no basquete, lá em 2000, né? O único time brasileiro a fazer uma partida oficial contra um time da NBA, né? Quando jogou contra o San Antonio Spurs. Então, não é nem querendo puxar o saco, mas eles história tem, né? Então, o Vasco da Gama em si tem muita história, né? Não só no basquete, como um monte de esportes, no futebol, o próprio Remo lá, que acho que foi da fundação do clube. Né? E foi interessante, assim, obviamente, todo mundo que fez parte desse projeto no começo ficou meio receoso, até pelo histórico do Vasco em si, questão... Mal pagador. Não era muito bom pagador, tinha muita crise interna, acho que essa questão também de ter a SAF ter entrado também, já conseguiu separar um pouco do âmbito do futebol, com o âmbito do clube mesmo. Mas vocês têm relação com a SAF ou não? Completamente agora voltou, passando por um período de instabilidade também, que o clube está retomando, teve uma liminar para retomar o controle da SAF, né? Mas... realmente, é quase uma coisa à parte, assim, a gente representa o clube, mas a questão de administração toda ali é mais ou menos bem à parte, assim. Quem me convidou foi o GG. GG é um grande armador do basquete brasileiro também, foi 5 títulos da NBB, assim, cara. Ele deixou de jogar e entrou nessa nova carreira, assim, como diretor de basquete, né? Então... ele passou muita credibilidade, assim, pela pessoa que ele é, pelo trabalho que ele tem, pela confiança que ele passa como jogador, assim, ele é quase da nossa idade, ele tem 32 anos só, então... E ele foi jogador, então ele sabe tudo que às vezes faz falta no clube, então ele sempre deixou claro, assim, que ele ia providenciar tudo para não deixar faltar nada, e realmente foi como foi, acho que por isso o sucesso do projeto. Eu acho importante você ter pessoas que foram atletas, né, também nesses cargos executivos, porque tem a vivência, né, sabe que os perrengues que o atleta passa, o que o atleta precisa. E de repente você traz um executivo de carreira, a pessoa não tem noção, né, acaba metendo os pés pelas mãos, né, isso acaba atrapalhando muitas vezes. Claro, tem projeto de sucesso, mas também a maioria de fracassos, né, mas você ter alguém que viajou, pegou a estrada, jogou bola na cesta, isso ajuda bastante, né? Acho que 100% foi o diferencial, até pelo sucesso tão rápido do projeto. Assim, um ano a gente já conseguiu ficar em quarto lugar geral, a gente perdeu no quinto jogo das quartas de final, ficou um jogo de passar para a semi, isso tudo num projeto voltando, assim,
não tinha jogadores extremamente badalados, foi um projeto novo e acho que foi muito importante essa direção dele, assim, até realmente, porque às vezes tem executivos que têm boas intenções, mas acabam tomando decisão ali, vendo tudo preto no branco, assim, né? Não é 100% racional, enquanto às vezes você precisa considerar algumas coisas assim que às vezes só você vivendo você consegue ter noção, né? Então acho que foi muito importante isso, essa questão do GG ser parte, os outros diretores também, que também o diretor financeiro, o próprio Ortega, que é um cara famoso nas redes sociais, assim, que ele é ele tem um tipster, né? Que hoje em dia todo mundo é tipster, mas ele realmente é um apaixonado por esporte, é vascaíno, ele quis voltar pro basquete no Vasco, assim, por amor. Então acho que foi muito importante gente que tá alinhada com essa paixão do projeto, certo? Foi muito importante. E o Léo Figueiró, você já conhecia? Como foi esse primeiro trabalho com o treinador? Então, só conhecia jogar contra, assim, não tinha muita proximidade, mas já sabia do trabalho dele, do histórico dele. Já tinha sido considerado o melhor técnico em 2018, foi campeão sul-americano do Botafogo, joguei contra ele, era técnico do Corinthians, joguei contra ele algumas vezes também. Então já sabia então foi uma das coisas que convenceu aí também, né? Tinha um técnico da mais alta qualidade e foi tudo, essas pequenas coisas assim que foi dando credibilidade pro projeto, né? Então acho que por isso conseguiu também reunir um time de pessoas que acreditavam que iam lutar até o fim, então foi mais ou menos por aí. Muito bem, estamos conversando com o Rafael Paulick aqui no Sábado na Clube. Nós vamos tomar uma aguinha, vamos encher o copo e já voltamos com muito mais para você aqui na Clube. Tá na Clube, tá na boa. Clube tá na boa, recebendo hoje Rafael Paulick, atleta de basquetebol, jogador do R10 Score Vasco da Gama. Rafael, e morar no Rio de Janeiro? Cara, uma coisa que eu realmente gosto muito. Eu acho que também tinha um pouco de receio antes de ir pra lá, né? Não conhecia, você vê bastante gente que fala mal, né? Assusta um pouco, né? Então, mas eu acho que a cidade é tão perigosa quanto qualquer outra capital, assim, dependendo. Você tem que, obviamente, você não pode vai pra qualquer lugar, em qualquer horário, etc. Mas é realmente uma cidade maravilhosa, assim, a questão de beleza natural que tem não tem igual, assim, de praia, também mistura bastante, assim, você gosta muito de praia, tem praia, você gosta muito de natureza, tem muita natureza, aí você faz trilha, tem cachoeira, e eu particularmente gosto muito de praia, né, minha família também sempre ia muito pra praia, assim, é uma coisa que eu gosto muito. Então, mas você surfista? É montagem ou foi verdade? Foi me aventurar lá, consegui, não passei vergonha, né, não que eu seja surfista, mas tem isso também, essa oportunidade de fazer coisas novas também. Foi muito legal surfar, assim, é uma coisa muito interessante. Né? Porque o Rio de Janeiro, né, ao mesmo tempo que você está trabalhando, você tem o lazer a um passo, né? Então, não é a realidade de todo mundo, né, no Rio de Janeiro, assim, mas realmente você poder ter um dia, 2 de folga, você poder ir pra praia, ficar de boa, e é uma praia maravilhosa, assim, não é qualquer praia, né? Acho que Ipanema é considerada, a segunda praia visual mais bonita do mundo, assim, então realmente não tem, esse tipo de coisa não tem preço. Tá lá jogando no Rio de Janeiro, no Vasco da Gama. Joaquim, você tem alguma pergunta aí pro Paulick? Aproveita esse momento. Você fez fora do ar, pergunta agora no ar então. Pergunta da posição, pergunta agora para os ouvintes também saberem. Sua posição ala pivô, né? Sim, jogo de ala pivô. O que você mais acha legal na posição? Então, eu acho que hoje em dia o ala pivô é mais moderno. Acho que ele consegue arremessar, como o basquete agora tem muita arremesso de 3 pontos, né? Então, gosto muito dessa característica de poder arremessar de longe, de poder ter esse projeto de fazer mais pontos também, que antigamente eu acho que o ala pivô ele ficava muito preso ali a jogar perto da cesta, fazer uma coisa ou outra. Então acho que hoje em dia é mais interessante, eu gosto bastante disso, de ter mais liberdade dentro de quadra também. Sua altura é 2,2, né? Eu tenho 2,2 metros de altura. Então, você já teve a oportunidade de jogar de armador? Cara, falar bem a verdade, assim, é pouco comum, né, mas eu tive esse técnico do Palmeiras que eu falei o Filé, que ele era meio doido das ideias. Ele colocou na cabeça que ele queria que eu jogasse de armador. Só que, assim, pra mim é difícil, eu sou muito grande, assim, é difícil até de bater bola, assim. Aí, o problema do armador, você tem que bater bola e pensar. Aí, fazer as duas coisas ao mesmo tempo já era mais complicado. A questão do treinador, ele tem que ser mais rígido,
tem que ser... Quais os tipos de treinador você já encontrou aí na sua caminhada? Já encontrei todo tipo. Assim, tem treinador muito bom, tem treinador que realmente é maluco, doidinho. Mas então, acho que vai de cada perfil de cada treinador. Acho que o mais importante para o treinador é saber... Você tem que entender que cada jogador é um jogador. Assim, você não pode falar assim, vou tratar todos iguais, porque realmente cada pessoa é uma pessoa. Então sempre tem jogador que às vezes responde melhor com você dá um esporro, se brigar com ele responde melhor. Tem jogador que se você brigar com ele vai se fechar, vai ficar mais frustrado, já não vai conseguir desempenhar tanto. Então acho que é isso. O papel mais importante do treinador é saber gerir o elenco, né? Seja qualquer esporte, no caso. Você trabalha com muitas pessoas, muitos seres humanos diferentes, e você precisa entender que cada um é cada um. Então, você obviamente tem que cobrar resultado, desempenho, mas tem que saber a maneira de fazer isso também. Então, acho que isso é o mais importante. Que a gente vê no vôlei, o Bernardinho, né, que é um exemplo, que rasga até a camisa, joga a prancheta. Que também acaba muito assim, a gente acaba vendo só o que está ali dentro daquele momento ali, mas acho que com certeza, ele deve ser uma pessoa muito exigente, mas toda a cobrança dele do dia a dia, que é onde realmente se faz o trabalho ali, todo o processo, realmente, tanto que ele consegue sempre extrair o melhor de todos os atletas dele, né? Então, com certeza, a gente vê o Bernardinho, tá sempre à beira do campo, sempre maluco, etc. Mas com certeza ele sabe como gerir o elenco, né? Você vê até o Muricy Ramalho também, na época foi tão vitorioso com São Paulo, mas quando vai dar uma entrevista era sempre irônico, não sei o quê, mas a maioria dos jogadores sempre amou ele, então a gente não vê o dia a dia da realidade deles ali, mas realmente tem características que não dá para abrir mão num técnico, que seja quanto melhor nessa questão, mais vitorioso ele é, né? Eu peguei uma fase, eu trabalhava na Cruzeiro em Sorocaba e a gente fazia os jogos lá em São Paulo do Campeonato Brasileiro, né? Aquela época que o São Paulo ganhou tudo, 6, 7, 8, né? E ia pro vestiário depois, já esperava que o Muricy vinha com patada. Por mais que você tentava fazer uma pergunta elaborada, né? Ele sempre dava um jeito de... ele era meio caricato por causa disso, sim, né? Virou um personagem, né? Mas era extremamente vitorioso, assim, a maioria dos jogadores que trabalham com ele adoravam ele. Mas aí fica marcado por essas coisas, só pelas coisas que a gente vê naquele momento ali. Já passou alguma situação inusitada, Paulinho? Engraçada em jogo? Dor de barriga, alguma coisa assim? Precisou ir no banheiro? Sempre tem. Às vezes você tá... Até tive um jogo, até essa temporada, tava jogando contra... Era Vasco Botafogo, lá no Botafogo. E foi um horário ruim, a gente tinha viajado, tava todo mundo meio estranho, assim, tava indo mal pra caramba. Aí... Não sabia o que estava acontecendo, show, foi no intervalo, começou a dar uma dor de barriga, já até entrei depois, né? Quando eu voltei bem melhor, acertei 5 bolas de 3, acabei sendo o melhor do jogo, tá? Às vezes acontece, não tem como você se preparar, você pretende se preparar o máximo possível, não dá para preparar tudo. Às vezes dá uma aliviada, né? Então. Nas concentrações, assim, quem que é o seu companheiro mais próximo, como que é feita a divisão ali da equipe, dos quartos? Ali no começo da temporada ali você vai decidindo, fazendo um acordo ali. Eu passei essa temporada com o Fabrício Russo. Pra mim foi muito bom também, porque a gente joga na mesma posição, assim, um cara com um coração enorme também, sempre me dava conselho, me ajudava, me dava dica. Mais velho que você? Mais velho, ele tem acho que 39, 38, 39. Aí... E era isso, assim, tipo assim, é bom que eu sempre teve um clima muito bom dentro do time também. Tinha o Marquinhos, particularmente um grande ídolo meu, um dos melhores jogadores, já jogou no NBB, um dos melhores jogadores da história do basquete brasileiro, né? E também ele gosta muito da resenha, tem que levar o baralho pra gente ficar jogando carta, tá sempre juntando assim, o time, assim, então isso é importante, assim, ter gente desse nível assim, que você que é vitoriosa, sabe, cobra quando tem que cobrar, mas assim, mantém o clima leve, tá sempre resenha, sempre junto, na risada. Acho que essa é legal, assim, do esporte, esse tipo de coisa que tem muito, assim, você acaba conhecendo gente que é parecida com você, então você consegue fazer uma amizade maior, ter uma diversão até fora da quadra. Porque você passa muito tempo, né, com o time, né? Eu passo muito mais tempo do que eu passo com a família, né? Por exemplo, vai viajar, a gente fica ali
quase uma semana vendo uma cara do outro todo dia, e você vai pro café da manhã, vai todo junto, almoço todo junto, treino, depois passa literalmente o dia inteiro junto. Então é bom manter essa boa relação, assim, e acho que são coisas que fazem diferença, assim, ao longo do ano, né? E especificamente falando dessa temporada, Rafael, você com a média aí de 14,2 pontos, 6,1 rebotes, 1,7 assistências, eficiência 16,1, foi sua melhor temporada na NBB? Eu acho que foi a minha melhor temporada da minha carreira até agora, assim, a minha carreira, eu falo bem, ela é curta, tá começando, assim, espero que continue bastante tempo, mas pra mim foi a minha melhor até agora, e até tô concorrendo, dia 18 de junho agora, depois das finais da NBB, tem uma premiação dos melhores do ano, tô concorrendo em 2 categorias, que é de maior evolução, tem maior evolução de uma temporada para outra, e de melhor pivô também, então tô concorrendo nessas 2 categorias. Você participou também do Jogo das Estrelas, né? Fui selecionado no Jogo das Estrelas também, no time do Elinho. Acho que acabou perdendo, assim, mas foi muito uma coisa. Eu também participei do torneio de 3 pontos também. Fiquei, acho que mais 2 bolas eu conseguia passar para a final ali. Acho que 17 ou 19 foi a nota do corte. Mas também participei, foi muito legal, foi uma experiência que eu nunca tinha vivido também. Toda uma energia diferente, porque você acaba tendo mais tempo com os jogadores, está sempre jogando contra, né? Às vezes até rola ali uma fagulha ali, uma questão menos amistosa ali, mas por isso é legal, realmente você acaba conhecendo os outros atletas que tem como adversário como pessoa, né? Então acho que é bacana você passar esses dias ali, que é descontraído e tem bastante visibilidade, então para mim foi um ano bem legal. Muito bem. Joaquim, tem mais alguma pergunta, Paulique? Tá pensando aí, hein? As informações aqui do site da NBB lá, dos seus recordes pessoais também, dia 25 de novembro de 2023, 30 pontos contra Mogi. Foi meu recorde lá. Como foi esse jogo? Tava on fire, como eu gosto de dizer. São alguns dias que, como a gente fala assim, as coisas dão tudo certo, né? A maioria das coisas dá certo. Pô, pior que foi um jogo complicado, assim, foi difícil de a gente ganhar esse jogo, sair com a vitória. Mas foi assim, fiquei muito feliz, as coisas davam certo, acertei, acho que todos os arremessos de 3 pontos que eu tentei, eu acertei, enterrada, topo, foi bem legal, assim, tipo, é um dia que você sente uma energia diferente, assim, que as coisas você não precisa se esforçar tanto, assim, pra dar certo. E daí, cara, uma coisa vai levando a outra, você vai tendo mais confiança pra jogar, etc. Mas uma coisa engraçada que você falou também, foi o meu melhor jogo, eu tive um jogo bom antes, eu fiz 29 pontos, quebrei meu recorde também no jogo anterior, contra a Brasília. No segundo jogo eu fiz 30, assim, eu vi uma crescente, uma confiança muito grande. No jogo seguinte eu joguei contra São José, acho que foi o pior jogo da temporada. Foi o contrário. Então eu acho que fiz 3 pontos, assim, não acertei, nada dava certo. Tudo deu certo no jogo, nada dava certo. Acho que acaba até, é uma coisa legal pra você aprender, assim, que é muito cíclico, assim, não dá pra você achar que você sempre vai estar por cima quando... O basquete, assim, se você não está bem preparado, se você acha que você é muito melhor que você, ele te coloca no seu lugar também. Então acho que isso é importante. Isso foi bom para abrir os olhos também. Falar assim, pô, você tem que perceber que não vai ser sempre bem. Também, quando você vai muito bem, não quer dizer que você é o melhor. Quando você vai mal, não quer dizer que você é o pior. Então, todas essas coisas assim, sim, você aprende com essas vivências. Acompanhando mais de perto o basquete agora, né, eu tenho vivenciado isso também, né, que você vê que realmente tem jogo que acontece tudo, tem jogo que não acontece nada e a situação vai refletindo no desempenho de cada um, né? Esse Bauru, recorde de rebotes, foi agora já nos playoffs, né? Porque a data aqui foi 12 de maio. Foi. Já foi nos playoffs, né? Foi não sei se foi era uma série melhor de 5, né? Contra Bauru. E realmente tinha uma média elevada de rebote, mas acho que eu acabei jogando bastante tempo de pivô mesmo, assim, que eu era como se fosse o homem de referência mais, entre aspas, assim, mais alto para fazer bloqueio, para jogar mais perto da cesta. Daí eu acabei tendo esse volume elevado de rebote aí, que também é uma marca bem legal também. Porque essa série com o Bauru foi pegada, teve 2 prorrogações, né? A gente se degladiou bastante. Foi melhor de 5, eles ganharam 3-2, mas a gente ganhou o primeiro jogo em casa, na prorrogação. Depois a gente jogou 2 jogos em Bauru, perdeu os 2. O quarto jogo que a gente jogou em casa também foi pra prorrogação, daí a gente ganhou. E no quinto jogo a gente acabou perdendo
assim, foi uma série muito equilibrada, né? Então a gente acabou perdendo ali no último período, acho que por 2 pontos também. Foi uma série equilibrada desde o começo, assim, até porque na fase regular a gente teve a 4ª melhor campanha, eles tiveram a 5ª, foi até literalmente até os últimos segundos foi muito equilibrado, então acabou perdendo por um detalhe, mas a gente teria passado para a semifinal jogando contra o Flamengo, então ia ser mais histórico ainda, mas infelizmente não ficou só até aí. Jogar em casa faz diferença? Faz, principalmente em São Januário lá. Eu, sim, sem clubismo nenhum, não é porque eu jogo lá, mas eu tenho certeza, a torcida do Vasco, eu acho que faz a festa mais bonita que eu já vi já. Seja principalmente no futebol, que assim, apesar da realidade ruim deles, assim, há alguns anos já, a torcida está sempre apoiando, sempre fazendo festa. E eles têm uma energia diferente, eles são realmente apaixonados pelo clube, assim, pelo Vasco. Então não importava a gente estar jogando basquete, mas eles estavam sempre lá fazendo festa. Bandeira. Até um jogo até bom, os caras estavam estourando dentro da. Nunca tinha visto, assustava até a gente. Os caras estavam bomba, a gente olhava o que estava acontecendo. Assim. Foi uma loucura, foi bem legal. Assim, essa energia que eles passam é muito diferente. Eu, né, minha origem de Minas, né, a gente tinha muita influência do Rio, né, eu torço pro Vasco, né. Eu sigo um rapaz, JV, não sei se você já viu ele no Instagram, ele faz vídeos todo dia, né, falando do Vasco. Inclusive no de ontem ele fala que você não torce pro Vasco, você nasce Vasco. Que é uma coisa maluca, né? Eu acho que realmente acaba nem sendo uma opção, assim, o pessoal, o vascaíno, ele tá sofrendo o tempo inteiro, mas porque sofre, rapaz, sofre. Então... Joaquim é palmeirense, mas ele assiste mais jogo do Vasco comigo do que do Palmeiras. Porque é uma coisa assim, a gente sempre sabe... O jogo do Vasco tem mais emoção. Tem, porque assim, nunca tá confiante, sabe? Tá ganhando de 2-0, vai perder. Vai acontecer alguma coisa. Tá perdendo de 3-0, vai tomar mais um gol. Ou vai empatar e vai tomar outro depois. Até o JV no vídeo ontem ele falava que faz ultrassom. A mãe pergunta pro médico, é menino ou menina? Ele fala, não, é Vasco. Então, assim, é uma coisa muito... Porque é história, né? É tradição, o Vasco tem tudo isso. Realmente, a história do Vasco é maravilhosa, assim, e é bonito ver como a paixão que eles têm, assim, é uma paixão genuína mesmo. Então, ainda mais no Rio, que é muito centrado no futebol, assim, nessa rivalidade de Vasco e Flamengo, e apesar, assim, às vezes não tem os melhores resultados, mas tá sempre apoiando, tá sempre... A festa que eles fazem é fora do comum, então por isso assim, é até legal acompanhar às vezes os jogos, assim, é diferente a energia que passa. Os times podiam ajudar um pouquinho mais, né, nos outros esportes, né, o futebol tem dinheiro, poderia ajudar aí, né, montar equipes de vôlei, de basquete, outras modalidades. O Eurico até tentou, né, eu assisti um documentário que fala que esse problema financeiro do Vasco começou quando o Eurico tentou fazer a potência olímpica, né, em 2000, né, que aí tinha basquete, tinha Adriana Beá e Sheldon no vôlei de praia, Gustavo Borges nadava pelo Vasco da Gama, então diz que parece que foi ali que ele destemperou um pouco. Então, acho que é questão não só do Vasco, como a maioria dos clubes de futebol, né, acho que a ruína veio de más administrações, né, inclusive hoje em dia os times mais estão se destacando são melhor geridos, então acho que ficou muito claro para todo mundo, né. É que na questão do Vasco, acho que foi um rombo muito grande, tá difícil de igualar as coisas, né? Mas pouco em pouco acho que eles estão conseguindo recuperar a essência, conseguir se estruturar melhor de novo, acho que tem um futuro melhor aí. E vida longa aí pro nosso basquetebol, quem sabe em breve aí, Paulique nas finais da NBB com a camisa do Vasco da Gama. Você tem alguma pergunta? Você já teve a experiência de assistir lá em São Januário futebol? Não, eu não cheguei a assistir, pior que uma das coisas me arrependi um pouco de não ter conseguido assistir dentro de São Januário. Até quando eu cheguei lá, o São Januário estava interditado, jogaram muitos jogos fora. Às vezes não batia também calendário, assim, até porque quando o Vasco jogava em São Januário, a gente não podia jogar lá, algumas vezes teve jogo, a gente precisou jogar em outro lugar. Mas eu cheguei a assistir um jogo do Vasco, foi Vasco e Botafogo, mas foi lá no Engenhão. Não, mentira, Vasco e Fluminense. Foi no Engenhão, dei sorte, foi um jogaço. O único jogo que eu fui, o Vasco ganhou. Eu não sou pé frio, né? Não sou pé frio. Aí foi o jogo, foi 4-2, foi bacana, foi legal assistir. Muito bem, vamos caminhando para o nosso final aqui. Valeu, Joaquim, obrigado aí pela participação. E Paulique, só agradecer, gente boa demais, obrigado aí pelo carinho conosco aqui
na Clube. Eu que agradeço pelo convite. Primeira vez que vê uma grande estrela aqui na Clube, pô. Queria ser uma grande estrela, tá? Não, mas obrigado pelo convite aí, pela brincadeira legal. Gostei bastante. Não, que a gente possa incentivar, né, o esporte, que é sempre fonte aí de riqueza e formação, né, de pessoas, de homens, né? Sim. Como você já disse anteriormente, mesmo que não siga uma carreira profissional, mas a formação de novos atletas, a gente tenta apoiar o máximo que pode. A Fernanda com a Gi Barnabé lá sempre manda pra gente a programação, os jogos, a gente tenta divulgar, tenta ir assistir os jogos para incentivar as crianças a estar praticando uma modalidade esportiva, né? Sim. Para sair também do celular, né? Então, realmente, eu acho que o esporte é importante em todos os quesitos, seja para a saúde, seja para a formação como pessoa, como qualquer cara da vida, até é um esporte coletivo muito bom, se ensina a trabalhar coletivo, porque no dia a dia você acaba vivendo um coletivo, né? Então é legal, você aprende muita coisa, então acho que realmente é importante por causa disso. Mas é isso, então que o basquete aqui em Porto Velho continua ter mais oportunidade, mais visibilidade, mais crianças possam conhecer o esporte também, porque eu particularmente acho o esporte muito, muito bonito, assim, é emocionante, então acho que é importante, seria muito legal. Mas não só o basquete em si, né? Todos os esportes. Valeu, Paulinho, boa sorte. Obrigado, muito obrigado. Valeu, este Rafael Paulinho conosco aqui no Sábado na Clube. Tá na Clube, tá na boa.